O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Olá, tudo bem? Graça e paz. Sou o pastor Gleidson Costa. Seja bem-vindo a mais um culto promovido pela Primeira Igreja Presbiteriana Renovada de Cuiabá. Nós estamos felizes de poder entrar na sua casa e poder compartilhar uma mensagem de fé e de esperança que somente o Evangelho pode proporcionar às nossas vidas. Hoje é dia 12 de julho de 2020. Tão logo passemos dessa pandemia, queremos estar juntos com vocês aqui na igreja e aguardamos você. Mas aproveite para participar deste culto nesta noite, que você possa curtir, comentar e compartilhar esse culto nas suas redes sociais. Vamos ao nosso culto ao Senhor. Boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, bom é estarmos na Tua presença. Bom é louvarmos o Teu santo e bendito nome. Ó Pai querido, nós somos gratos porque o Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu paz. Nós Te bendizemos porque o Senhor é bom para conosco. E Senhor, nós sabemos que mesmo nesses momentos de dificuldade que o mundo tem passado, o nosso país tem passado, nós sentimos a Tua presença conosco. Nós sentimos, Senhor, que o Senhor está nos sustentando. E, Senhor Deus, em meio a provas, nós queremos Te exaltar com tudo que nós fazemos, tudo que somos, que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Pedimos, ó Pai querido, que nesses atos de culto, de celebração, nós possamos, Senhor Deus, fazer tudo de forma agradável ao Senhor. Ó Senhor Deus, pedimos que o Senhor receba as orações, os cânticos, as palavras. Pedimos, ó Pai, também que sejamos edificados pela Tua palavra em nossas vidas. Senhor Deus, fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz, crescer em Ti, ó Pai. Ó Senhor Deus, receba, Senhor Deus, todos esses atos, aqueles que estão dirigindo, quanto também de todos os que estão nos seus lares, neste momento do culto, quanto também, Senhor Deus, quando assistirem este vídeo, também, Senhor Deus, possam expressar o seu ato de louvor e adoração ao Teu nome. Pai de amor, receba, Senhor Deus, este culto como honra e glória ao Teu nome, Senhor. Nós Te bendizemos e Te adoramos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias ao Senhor. Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono dos céus, digno
é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Luzes redonda luz, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Ele vem, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Com muita saudade que estamos, de nós estar reunidos, mas graças a Deus estamos bem, estamos longe de um ao outro, mas em espírito nós estamos juntos, porque nós estamos sempre orando, buscando do Senhor, em pensamento nós estamos juntos, louvando e glorificando o Senhor. Então, o que a gente deseja é que Deus tenha de misericórdia de nós e confia no Senhor, que a confiança é tudo para nós. Eu confio no meu Senhor, sei que esse mal já foi derrotado e não, brevemente ele vai acabar, E nós estamos sempre orando, buscando a graça do Senhor. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, que aqui nós estamos todos de união com a presença de Deus,
que Deus concedeu de nós estarmos aqui reunidos aqui em que lugar. Tudo bem. Que Ele disse, Deus disse, que é para me confirmar, né, testemunhar aqui neste lugar. Eu sou dado de todos os irmãos, porque nós não podemos ir lá, ainda mais Deus está conosco no mesmo lugar. Então, graças a Deus, aqui nós estamos unidos, graças a Deus abençoado, e está juntando os irmãos também, estamos aqui reunidos, né? Aí eu estava fazendo a parte aqui tudo, já tinha a quantia 17 aqui, aí chegou mais um, completou 18, né? Que é a parte que Deus trouxe ele para ouvir as palavras dele. Então aqui nós estamos contentes na presença de Deus e orando a favor de tudo que estão aqui. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos aqueles que acompanham o nosso culto nessa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui nesse momento para orar, fazer uma oração por todos aqueles que estão doentes, que estão enfrentando a enfermidade, né, do Covid-19, coronavírus, afetado aí por esse vírus, e também por aqueles que são afetados por outras enfermidades. Então eu queria te convidar neste momento a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, vamos orar neste momento. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, e o Senhor, ó Deus, tem nos permitido ter vida a cada dia, a cada momento. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos livrado do mal. No entanto, Senhor, muitas pessoas estão sendo afetadas, contaminadas, ó Deus, por este vírus mundialmente e também na nossa proximidade, parentes, familiares, amigos de trabalho, conhecidos têm sido afetados e estão, ó Deus, enfermos em suas casas, nas UPAs, nos hospitais, e nós oramos, ó Deus, neste momento, por todos estes, pedindo ao Senhor a Tua misericórdia, que a Tua mão, ó Deus amado, esteja estendida sobre essas pessoas, que o Senhor possa repreender, ó Deus, esta enfermidade causada por este vírus que afetou a humanidade, Senhor, todas as nações da terra. São milhares de pessoas que estão afetadas, ó Deus, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, milhões de pessoas afetadas no mundo. E nós oramos, pedindo ao Senhor que Tu livre, ó Deus, as nossas vidas deste mal, que o Senhor, ó Pai, possa interceder na vida daquelas pessoas que estão doentes e curá-las, ó Deus, em nome de Jesus. Oramos porque acreditamos que Tu podes e Tu tens poder para curar ao enfermo. A Tua palavra diz, ó Deus, que se há alguém enfermo, que chamem as autoridades da igreja, que unjam os enfermos, e nós não podemos fazer isso neste momento, neste contexto, a unção, por causa do distanciamento social. E a Tua palavra diz também que a oração da fé, ó Deus, curará o enfermo. E por isso nós estamos aqui, em nome de Cristo Jesus, orando por essas pessoas, pedindo ao Senhor que Tu tenhas misericórdia, que o Senhor as livre deste mal, que o Senhor as cure, que o Senhor abençoe para que os medicamentos, os tratamentos, ó Deus, que elas estão sendo submetidas sejam efetivos e possa restaurar a saúde dessas pessoas em nome de Jesus. Não somente as afetadas pelo coronavírus, ó Deus, mas aquelas também que têm outras enfermidades, que o Senhor as cure em nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. E oramos ainda, Pai, também pela equipe médica que estão tratando as pessoas nas UPAs, nos hospitais, na linha de frente, ó Deus amado, do enfrentamento dessa enfermidade. Que o Senhor dê saúde a essas pessoas, que o Senhor livre essas pessoas de serem contaminadas, para que elas possam continuar exercendo a sua vocação, a sua profissão do cuidado da saúde das outras pessoas. Assim nós oramos, crendo que Tu és o Deus da salvação, mas também que Tu és o Deus que cura as enfermidades fisicamente. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos para a Tua glória.
Amém e amém. Senhor Deus, estamos aqui nesta noite para interceder pelo Brasil, porque cremos naquilo que a Tua Palavra nos expressa, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E a nossa oração é que, de fato, cada brasileiro, cada brasileira desse território nacional se volte para Ti, com o coração arrependido dos seus pecados e, sobretudo, crendo que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Cremos, ó Deus, que Tu és o Deus interessado na redenção de muita gente nesta nação. E como igreja, nós queremos orar para que homens e mulheres possam receber o Evangelho da esperança e da fé na pessoa de Jesus. Que o Senhor use também Teus filhos, mesmo através dos recursos e das mídias digitais, para pregar o Evangelho em todos os cantos, compartilhando o Evangelho da fé e da esperança para todo brasileiro. Porque ainda que nós possamos prosperar material e financeiramente falando, nós precisamos, como povo brasileiro, nos voltarmos para Ti. E que façamos isso com humildade no coração, com o coração arrependido dos nossos pecados, sabendo que o Senhor é aquele que olha para nós, quando nos aproximamos de Ti com o coração humilde. E que o Senhor derrame sobre nós, sobre a nação brasileira, a Tua paz, a Tua prosperidade e, acima de tudo, a Tua salvação. Um tempo de graça salvadora sobre o povo brasileiro. É o que nós Te pedimos nesta noite, em Cristo Jesus. Amém. Saúda a amada igreja com a paz do Senhor. Estou aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso poderoso Deus pela vitória que tivemos recentemente. E eu quero louvar ao Senhor com a palavra que está no Salmo 34, versículos de 4 a 8. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e serei iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Eu quero, neste dia, com o coração cheio de amor e gratidão a Deus por a bênção que Ele nos concedeu, agradecer a Ele por essa bênção de livramento que Ele deu, mais um deste ano, para minha mãezinha, Dona Benedita Virgínia, e a toda a minha igreja Presbiteriana Renovada Central e todos os irmãos das congregações também, que eu sei que estiveram unidos em oração pela vida e pela saúde da minha mãe. Quero agradecer a todos, pedir que o Senhor os abençoe, porque o nosso Deus, Ele é fiel. E nós tivemos, só este ano, a minha mãe, ela tem problemas sérios de saúde, ela tem várias comorbidades, né? Diabetes, ela é cardiopata, hipertensa, ela tem artrite reumatoide e nesse período de pandemia, a imunidade dela, que já não é
muito boa diante de todo esse quadro, né, de enfermidades que ela já possui. E ela foi acometida, né, e foi pela segunda vez para a UTI. Porque em fevereiro ela foi também, passou 3 dias na UTI, mais uma semana no hospital, por um AVC, e com a graça de Deus também, e a bênção do Senhor e a oração da igreja, para honra e glória, ela está aqui, ela livrou-se do AVC, e recentemente ela foi acometida da Covid, começou com tosse. Como ela teve o AVC, 2 em 2 meses tem que estar acompanhando no cardiologista. E ela começou a tosse e a gente foi no cardiologista. O cardiologista disse para não ir no PA e ele mesmo já passou medicamento para tosse, né? Porque ele disse assim, se a senhora for no PA, a senhora já fica. E ficamos em casa e ela tratando com o medicamento que ele passou, mas a coisa foi complicando, foi se agravando. E na segunda quinzena ela teve que ir no dermatologista e o dermatologista já pediu o raio-x, porque a coisa estava complicando. Ele olhou, passou um outro medicamento para tosse, né? Mas ela estava... O problema era só tosse, ela não teve febre. Graças a Deus. Mas nessa semana, no dia do 15, ela começou a piorar. Na quarta eu liguei para o cardiologista dela e falou, olha, vai para o PA. Falei, mas você não acha melhor ela ir na pneumologista dela antes de ir para o PA? Ele disse, então, vá. E eu consegui, na sexta-feira fomos. Fizemos a tomografia, só que o exame da Covid não conseguimos fazer. Mas na noite da sexta-feira ela já começou a sentir falta de ar e pediu para ir para o hospital. Quando ela pede para ir é porque a coisa não tá boa mesmo. Passamos a noite toda lá e ela ficou. Fez o exame de sangue, foi constatado Covid e ela teve que ficar na UTI. Ficou lá por 4 dias. E para honra e glória do Senhor, graças a Deus, o Senhor interviu. O nosso Deus é fiel, maravilhoso, e ela está aqui para honra e glória do Senhor. Eu estava com muito... E também a minha igreja e todos os meus amigos que oraram, graças a Deus, pela vida dela. Ela está aqui hoje comemorando 77 anos de vida. E eu creio que o Senhor tem muita coisa boa preparada ainda para ela e que ela ainda vai ser minha irmã em Cristo Jesus. Eu creio que esse é o propósito de Deus na vida dela. E eu creio que o Senhor vai cumprir na minha vida. Eu e os meus serviremos ao Senhor. E eu creio que é por isso que o Senhor tem cuidado dela. Então eu agradeço a todos e espero que todos os nossos irmãos se mantenham cada vez mais unidos em oração, na fé, crendo que o Senhor está agindo, que o Senhor está no nosso meio e que nós, com fé em Deus, nós conseguimos tudo, porque o nosso Deus, Ele é poderoso e Ele é fiel para nos guardar e Ele é o Deus do impossível. Eu creio e é por isso que a minha mãe está aqui e eu creio que Ele ainda vai fazer muita coisa na vida dela, na minha vida, na vida da minha família e de tantas outras pessoas pelas quais nós vimos orando diante desse contexto caótico que nós vivemos, pessoas sofrendo com enfermidades. Eu creio que o Senhor ainda há de curar muitas pessoas nesse período todo aí, porque a nossa fé é grande e a gente está, como igreja, fazendo a nossa parte, buscando ao Senhor. Amém? Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém.
Momento importante também do nosso culto ao Senhor. Momento em que nós temos o privilégio de poder honrar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, nos versos 6 e 7, texto conhecido da igreja, que diz assim a palavra: Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Glória a Deus, que nessa noite nós possamos voluntariamente, com o coração grato, entendendo que tudo o que temos, seja saúde, seja bens financeiros, ou a prosperidade, que para o cristão a prosperidade é a ausência da necessidade, que tudo isso nós possamos glorificar a Deus e santificar os nossos recursos, entregando os nossos dízimos e sendo generosos com as nossas ofertas. Louvo a Deus pela vida de cada irmão e irmã que tem sido fiel na casa do Senhor, como diz a palavra em Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Que você possa receber as bênçãos do Senhor, que Ele possa fazer os seus celeiros transbordar, Deus de bênçãos, e que o Senhor possa recompensar a generosidade, a fidelidade de cada irmão. Você pode fazer isso, ofertar na casa do Senhor, entregar o seu dízimo pessoalmente na igreja. Nós estamos, o pastor Cirano, nosso tesoureiro, está a partir das 10 horas da manhã, das 10 às 11, todos os domingos, recebendo os irmãos que porventura não têm movimentação bancária e gostariam, ou aqueles mesmo que você tenha, mas você queira entregar o seu dízimo pessoalmente na igreja. O nosso tesoureiro, o pastor Cirano Soares, estará todos os domingos a partir das 10 da manhã. Caso você opte por fazer a transferência bancária, a igreja movimenta a conta no Banco Itaú. Os dados vão ser mostrados na tela aí para os irmãos. Agência 1676, conta corrente 00548, dígito 9. Caso você não seja correntista do Banco Itaú, você precisará do CNPJ da igreja, que é 00880 583 1000 ao contrário 92. E você pode obtê-las também no site da igreja, www.iprc.com.br/doações. Todas essas informações estão lá, a agência, a conta, o CNPJ da igreja, para que você possa, com tranquilidade, entregar o seu dízimo, fazer a sua oferta de amor, oferta de gratidão, oferta missionária, que Deus possa recompensar a vida e a fidelidade dos irmãos. Amém? Vamos orar, agradecendo pelos dízimos e agradecendo pelas ofertas dessa noite. Que você possa fazer isso no decorrer dessa semana, para a glória de Deus. Amém. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, graça te damos por essa noite. Obrigado por esse culto, Deus, ao Senhor. Te louvamos pelos irmãos que têm sido fiéis com seus dízimos, generosos nas suas ofertas, Deus. Que o Senhor Espírito Santo esteja abençoando a vida de cada um deles, trazendo saúde, trazendo paz, Deus. E acima de tudo, Deus, que o Senhor possa nos usar também como igreja do Senhor para poder assistenciar aqueles que precisam, Deus. Que o Senhor nos use, Deus, para poder abençoar outras vidas também. E que o meu irmão, Pai, possa continuar sendo fiel, sendo generoso, Deus, e que o Senhor recompense a vida do meu irmão. É o que nós te pedimos, desde já nós oramos,
consagrando os dízimos e as ofertas dessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite, bom culto. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
com alegria, quero estender a minha saudação na paz do Senhor Jesus Cristo a todos os que estão nos ouvindo. Quero dizer da minha alegria de poder estar com os irmãos mais uma vez, ainda que nesta ocasião nós não tenhamos condições de estar próximo dos irmãos fisicamente falando. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Gleidson, de toda a comunidade evangélica da Igreja Presbiteriana Renovada Central em Cuiabá. Que Deus abençoe os irmãos continuadamente e que a misericórdia e a graça de Deus os faça prosperar como tem sido até agora. Meus irmãos, nós estamos atravessando dias difíceis. Foi proposto uma reflexão para esse mês de julho, baseado no tema Confiando em Deus em tempos difíceis. Esta é uma mensagem, é um tema, um norteador que nos leva a uma reflexão muito profunda. Para tanto, eu quero fazer a leitura da palavra de Deus no livro do profeta Abacuque, utilizando as palavras registradas pelo profeta no capítulo 3, o verso 17 a 19. Abacuque, capítulo 3, do verso 17, ou do versículo 17 até o 19. A palavra de Deus diz assim, eu quero ler com os irmãos, primeiro, uma leitura numa tradução mais erudita, e depois nós leremos numa tradução mais popular. A tradução erudita diz assim, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Este escrito tem uma recomendação de que é para o cantor-chefe sobre os instrumentos de música. Numa outra tradução, uma linguagem mais popular, o mesmo texto vai dizer as seguintes palavras. Ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor, louvarei a Deus, o meu Salvador, o Senhor Deus é minha força, Ele torna o meu andar firme como o de uma corça, e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Esse texto nos traz uma reflexão muito importante, alinhado com o tema Confiando em Deus em tempos difíceis. O pastor Gleidson já fez uma meditação com os irmãos, falando a respeito do contexto do profeta Abacuque. Abacuque, que foi um profeta que viveu a sua vida após o exílio babilônico, certamente foi um profeta que encontrou uma terra desolada. Abacuque, diferente de Ezequiel, diferente de Jeremias, por exemplo, de Daniel, que foram homens, ainda que Daniel tenha vivido na Babilônia durante grande parte do seu tempo, ele ainda conseguiu observar na sua juventude uma Jerusalém esplêndida, um templo lindo, bem organizado, ornamentado, da mesma forma que outros profetas antes deles. Ezequiel, por exemplo.
Abacuque não, Abacuque foi um profeta que a visão de Abacuque foi de uma terra desolada. A visão de Abacuque foi de uma terra destruída, de um povo sofrido, de uma comunidade que já não tinha mais um templo bonito, ornamentado, como em tempos atrás, ou em outro momento da vida dos filhos de Israel. Esse profeta, quando ele dirige a sua profecia, sua reflexão, seu lamento em algum momento, especialmente nos últimos versículos do capítulo 3 da sua profecia, ele começa dizendo palavras que nos fazem refletir. Numa versão mais erudita vai dizer, porquanto, está dando ênfase a uma narrativa que ele vem trazendo. Numa outra tradução vai dizer, ainda que. E aí ele começa a enumerar algumas coisas. E aqui nós podemos identificar, por exemplo, a falta de alimentos básicos, que são primordiais para a sustentação das famílias, e ele começa a enumerar. E aqui Abacuque vai dizer, por exemplo, a respeito do figo, que era muito utilizado naquele tempo. O figo que era utilizado, ele era desidratado, para que ele pudesse ser conservado por mais tempo para o alimento das famílias. Ele vai falar também das uvas, que era muito utilizada naquele período, tanto in natura, mas também era utilizada na sua forma como uva passa, que é a uva desidratada, muito utilizada na alimentação, na confecção, até mesmo de alguns cosméticos, e também era utilizado para a produção do vinho. O vinho naquele período, ele não era somente utilizado para bebida, mas ele era utilizado também não só para bebida na alimentação, mas era utilizado para sanitizar a água em algumas ocasiões. Devido à fermentação do vinho, ele era utilizado para sanitizar a água, para se poder beber. Era utilizado também como uma forma de sanitização de feridas. Então, Abacuque começa falando, ainda que falte tudo isso, ele prossegue falando sobre as azeitonas que produziam azeite, mas eram também utilizadas não somente na alimentação, mas também para o cuidado dos ferimentos. O azeite que também era utilizado para a iluminação das casas naquele tempo. Ele vai falar sobre o trigo. Todos nós sabemos o quanto o trigo tem a sua importância na história da alimentação do mundo, por que não dizer assim, e tão fortemente naquela região do Oriente Médio. E ele vai dizer ainda sobre as ovelhas e o gado. As ovelhas e o gado que eram utilizados tanto como forma de força para o trabalho, mas também para a produção de leite e de carne para alimentação. E Abacuque vai dizer, ainda que falte tudo isso, ainda que essas coisas não estejam disponíveis, ainda que o figo venha a faltar, ainda que a uva não possa ser utilizada, ainda que não tenhamos o azeite para curar as feridas, ainda que não haja vinho para sanitizar a água, ou ainda que não haja o vinho para ser utilizado na alimentação, ainda que não haja trigo para suprir a alimentação diária, ainda que as ovelhas e o gado não estejam disponíveis para fornecer o leite, para a produção do queijo e também do consumo da carne, do leite e demais derivados. Ainda que tudo isso falte, nós estamos vivendo em um tempo em que muitas e muitas famílias estão sentindo necessidade básica de muitos alimentos, seja pela dificuldade de exercer o seu trabalho, seja porque a renda diminuiu em função de não ter condições de levar adiante o seu comércio. São N situações que podem estar acontecendo, e nós estamos vivendo e vivenciando essa situação, vivenciando tempos difíceis, tempo de falta para muitas pessoas. Essa alimentação básica para a vida física, ela também tem sido sentida no aspecto espiritual, pois aqui o profeta está falando de algo que era corriqueiro para a vida do dia a dia das pessoas. Hoje,
nós que somos uma comunidade de fé, nós que gostamos de olhar no olho do nosso irmão, nós que queremos dar um abraço, nós que queremos perguntar como é que o irmão está passando, nós que queremos olhar para o nosso irmão para identificar o que se passa com ele, nós estamos hoje dizendo, como disse o profeta Abacuque, ainda que todas essas coisas estejam faltando, ele vai complementar lá na frente. Lá na frente ele vai dizer, mesmo assim, numa tradução popular, que é o verso 18, numa tradução erudita, ele vai dizer, todavia. É como se o profeta estivesse dizendo, eu estou ciente que tudo isso está faltando. Eu estou ciente que está faltando condições básicas de vida. Eu estou ciente que está faltando alguns sentimentos que não estão podendo ser complementados. A afetividade que falta, o calor humano em algumas ocasiões. Ainda que, todavia, ele vai dizer palavras que devem e precisam ser incorporados no nosso dia a dia, nesse tempo de dificuldade que nós estamos passando. E o profeta vai dizer, ainda que, mesmo assim, ele vai dizer, eu darei graças ao Senhor. Veja, meus irmãos, ele diz, serei grato ao Senhor, eu exultarei a Deus, eu vou glorificar o Deus da minha salvação, porque Deus é a minha força, é Ele que é a minha força. Aqui o profeta está nos lembrando que ainda que todas as condições básicas para a subsistência, elas sejam afligidas na nossa vida, mesmo que as condições de relacionamentos saudáveis venham nos faltar, que é a empatia, que é o calor humano, que é o contato, nós que somos latinos, que temos, parece que uma necessidade quase que inata de estar olhando o olho no olho, de pegar na mão do outro irmão, ainda que isso esteja faltando, nós precisamos nos lembrar que Deus é a nossa força, é Ele que nos sustenta, é o Senhor que dá-nos condições de continuar vivendo a nossa vida, é o Senhor quem nos dá o sustento do dia a dia. Nós devemos manter a nossa confiança em Deus, mesmo diante dessas circunstâncias. Sabemos que falar sobre fé é fácil. Para muita gente falar sobre fé é fácil. Mas viver pela fé é outra coisa. Falar sobre fé tem um significado, mas você viver pela fé tem um significado muito diferente. Quem sabe, e eu digo quem sabe, porque eu não tenho a resposta adequada para isso, quem sabe Deus está nos dando a oportunidade, nesse tempo difícil que nós estamos passando, uma geração de cristãos que aprenderam a viver na bonança, uma geração de cristãos que aprenderam a viver literalmente surfando sobre as ondas da prosperidade, surfando sobre as ondas de um templo cheio de irmãos, surfando sobre as ondas da vida profissional abundante, uma geração de cristãos que parece que não enfrentaram dificuldades. Quantas pessoas nos últimos anos que entraram dentro das comunidades de fé evangélica nesse país, com igrejas bem preparadas, com bons equipamentos de infraestrutura, seja de som, seja para o assento dos irmãos, igrejas bem organizadas, pastores preparados, homens instruídos. E essa geração começou a viver, literalmente, dentro de uma maré de vida espiritual, aparentemente, onde as dificuldades, elas não existiam. E agora, de repente, essas pessoas, elas são confrontadas com essa dificuldade. Nós estamos agora vivenciando um momento
em que Deus está dando oportunidade de muitos cristãos aprenderem a viver pela fé. Aprenderem a desenvolver a sua fé. Aquilo que o apóstolo Paulo escreve no Novo Testamento, aprendendo a desenvolver a sua salvação, a colocar em prática a sua fé. Porque quando nós estávamos vivendo um momento de bonança, aparentemente parece que as dificuldades elas eram de somenos. Era uma questão secundária. Eu fico me lembrando, por exemplo, da ocasião em que os filhos de Israel eles foram para a Babilônia. E num dado momento, nós inclusive temos um salmo que retrata essa situação. Alguém chega para os filhos de Israel, onde eles estão ali debaixo de um salgueiro, e alguém chega para ele, quem sabe ele com um instrumento nas mãos, e alguém chega e diz: olha, canta uma canção de Jerusalém, lá de Jerusalém para nós. Canta uma canção de vocês para nós. E aquela pessoa então, naquela situação de isolamento, de exílio, de afastamento, de lembrança, de destruição do templo, aquela pessoa então vai dizer: como é que eu posso cantar numa situação como essa, lembrando que o templo está destruído? Como é que eu posso cantar sabendo que o meu país foi invadido? Hoje, quem sabe, nós temos tantas pessoas que estão sozinhas, que não podem compartilhar o seu canto com outros irmãos. Eu quero te dizer, meu irmão, que a Bíblia, ela já nos lembrava, o próprio Cristo dizendo no Novo Testamento, de que quando você for orar, você vai fechar a tua porta atrás de si, você vai dobrar o teu joelho e vai orar, e o teu Deus que te vê em segredo, sabe o que você está passando, Ele vai atender o pedido do teu coração. É Deus que conhece o íntimo da sua alma. Chegou o tempo em que nós precisamos aprender a confiar em Deus, apesar das circunstâncias, como disse aqui a ênfase do verso 18, todavia, ou mesmo assim, ainda que, apesar do isolamento, apesar da dificuldade, apesar das mortes que nós estamos, das tantas mortes que nós estamos vivenciando em nossos dias, quanta tristeza no nosso coração, mas nós devemos nos lembrar dessas palavras do profeta: eu me alegrarei no Senhor, porque a nossa alegria, ela não pode estar vinculada às coisas aparentes desse mundo. A nossa alegria, ela não pode estar vinculada aos bens materiais. A nossa alegria não pode estar vinculada à saúde que nós temos. A nossa alegria precisa estar vinculada no Senhor Deus, que é o nosso Salvador, porque nós temos que nos alegrar no Senhor, apesar de tudo isso. Apesar da dificuldade, apesar da tensão, apesar do isolamento, apesar do distanciamento, nós temos que nos alegrar no Senhor, porque o Senhor é a nossa força. É tempo de nós aprendermos a termos comunhão verdadeira com Deus. Deus está nos oportunizando esse tempo para que nós tenhamos condições de sair daquela situação onde nós falávamos sobre a fé, para passar para um tempo de viver sobre a fé, ou viver pela fé. Nós vamos deixar de discorrer teoricamente sobre a fé, e passar a viver a fé no nosso dia a dia. E nós vamos ter grandes experiências com Deus. Você vai ter grandes experiências com Deus, meu irmão. Você vai ver como Deus vai cuidar no detalhe da sua vida, como Ele já tem feito até agora. Quem sabe você tem confiado no seu braço até aqui. Quem sabe você estava confiando na tua vida profissional. Quem sabe você veio confiando até aqui na saúde do teu corpo físico. Mas agora Deus está te mostrando que, ainda que, mesmo assim, Ele vai cuidar da sua vida. E é nesse tempo que Deus vai se revelar para você, e você vai ter grandes experiências com Deus. São as experiências difíceis que nos farão crescer na fé. Não existe nenhum gigante na fé, se é que nós podemos usar essa nomenclatura de maneira assim tão
natural, mas se a gente for para a galeria da fé em Hebreus 11, nós vamos notar que nenhum daqueles homens que estão ali categorizados, aqueles homens não estão lá porque eles viveram experiências fáceis. Aqueles homens estão ali porque eles viveram experiências difíceis. Aqueles homens estão ali porque eles viveram grandes experiências com Deus. E são essas experiências difíceis que vão nos fazer crescer na fé, na confiança inabalável em Deus, no compromisso com a sua palavra. A palavra de Deus, nesse tempo de pandemia, de dificuldade, de tensão, parece que tem um sabor diferente quando você vai meditar na palavra de Deus. Quantas pessoas, no tempo da bonança, ia para o Salmo 23, parece que o Salmo 23 não fazia sentido. Como assim Deus é o meu pastor? A pessoa olhava de um lado, abundância na vida material, olhava do outro, bons relacionamentos, socialmente falando, mas agora não. Socialmente falando, estruturas estão deficitárias. Materialmente falando, dificuldade para muitos. Incerteza no dia de amanhã para outros. Quantas empresas já fecharam? Quantos empregos estão em risco? Quantos advogados, médicos, pessoas que antes eram consideradas a fina flor das profissões, estão sem trabalhar, a renda caiu 70%. Deus é o pastor da sua vida, meu irmão. Deus é o que te fará caminhar sobre pastos verdejantes, não porque você tem força, mas porque o teu Deus é a tua força. Porque o teu Deus é capaz de te guiar por pastos verdejantes para fazer o cuidado devido com a sua vida. É nesse tempo que nós vamos aprender a solidificar a nossa fé em Deus, no compromisso com a sua palavra. Nós vínhamos vivendo e estávamos observando tantas banalizações de tantos pseudo-pregadores, pseudo-ensinadores da Bíblia, homens que vêm tratando a Bíblia de uma maneira descompromissada, homens que vêm tratando a Bíblia e o Deus da Bíblia como se trata de uma outra literatura qualquer, e chegou o tempo de Deus dar grandes experiências para o seu povo. Tempo em que nós vamos renovar o nosso compromisso com Deus e com a sua palavra. É um tempo em que Deus vai nos mostrar que, independente das circunstâncias, o Senhor Deus, Ele vai nos guardar. Deus, Ele não nos deu promessa de tempos fáceis. Reflita sobre a vida de José, por exemplo. José e a sua família, quantos anos? José chegou com menos de 20 anos de idade no Egito, provavelmente. Morreu dentro dos 110 anos de idade. Todo aquele período entre aproximadamente 30 anos da vida de José até 110 anos, o povo de Israel multiplicou, cresceu, viveu na terra de Gósen, terra farta, muito pasto, grandes criações, vida de prosperidade material abundante, honrados. O governador, segunda pessoa do Egito, era parente daquele povo. Mas chegou o momento em que José morreu e vieram pela frente 300 anos de sofrimento, de escravidão, de falta de alimentação, quem sabe de doença, mas na angústia, no sofrimento daquele povo. José havia dito uma palavra antes de morrer. Ele chama os seus filhos ali, netos, e diz: vocês vão me prometer uma coisa. Um dia Deus vos visitará e vocês vão levar os meus ossos para a terra prometida, para a terra de Canaã. Nós estamos vivendo esse tempo de dificuldade. Nós não temos que colocar a nossa esperança em mudanças nesse mundo. Socialmente falando, os analistas dizem que não haverá mais um tempo de normalidade, que o que vem pela frente é uma espécie de novo normal. Já se anuncia, por exemplo, contaminação de uma espécie de peste a partir da China. O mundo está em polvorosa. Mas nós não temos que colocar a nossa esperança em um novo normal. Nós temos que estar
apegados à promessa que Jesus Cristo diz que um dia Ele vai voltar, para que onde Ele esteja, nós estejamos também. Porque é no Senhor que precisa estar a nossa confiança, é nesse compromisso com Deus e com a sua palavra. O Senhor Deus é a nossa força, como disse Abacuque. Ele torna, olha que coisa interessante, uma outra tradução, ela vai dizer o seguinte: Ele torna o meu andar firme, firme como de uma coça. O que era essa coça? Ou servas, numa outra tradução, são aqueles animais que vivem nas montanhas, aquelas cabras montesas. Imagine você, olha que comparação, imagine você andar sobre um lugar íngreme, imagine você andar num lugar onde você não tem teoricamente firmeza. O profeta aqui está dizendo: Ele torna o meu andar firme, apesar do lugar, da dificuldade que eu estou passando. O Senhor Deus é a minha força, Ele me leva para as montanhas onde eu estarei seguro, naquele lugar íngreme, dificuldade, mas é lá que Deus vai me guardar, acima daquilo que está se passando aqui embaixo, Deus vai me guardar ali, porque o Senhor é a minha força. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que essa palavra ela possa guardar, ter guarida no teu coração. Que essa palavra, meu irmão, ela possa estar sobre a tua vida hoje. O profeta, ele começa dizendo: porquanto, ainda que, apesar das circunstâncias, ele enumera as circunstâncias. Ele vai dizer de várias situações, e ele vai depois fazer uma reflexão. Mesmo assim, todavia, mesmo diante de tudo isso, a minha alegria está no Deus da minha salvação. A minha certeza está no Deus que eu sirvo. A nossa convicção não está num plano de governo bem elaborado, que infelizmente a maioria dos países estão comprovando que não possuem planos elaborados, porque o ser humano ele não consegue lidar com a quantidade de variações e de mudanças que acontecem no mundo. A nossa fé, ela não está na expectativa de um outro líder que se levanta aqui ou acolá. A nossa fé, a nossa esperança está no Deus da nossa salvação. Essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir. Essa é a mensagem que a igreja de Jesus Cristo precisa anunciar no nosso tempo. Não é porque você está na tua casa, meu irmão, em isolamento, em distanciamento, seja lá qual é a regra social que você esteja envolvido nela, você pode pegar o teu telefone, ligar para alguém, orar com essa pessoa, você pode lembrar esse irmão que o Deus que nós servimos, o Deus que ele serve, o Deus que você serve, é um Deus que socorre-nos no momento da angústia. Você pode mandar uma mensagem para o seu irmão pelo WhatsApp. Você pode usar os mecanismos de redes sociais e tantas outras formas de comunicação do nosso tempo para levar um conforto para a vida de alguém. Lembre o teu irmão, a tua comunidade de fé, o teu vizinho, que você é alguém que serve um Deus que está acima de todas as intempéries. Que ainda que nós estejamos vivendo dificuldades aqui no nosso tempo, nós temos convicção de que o nosso Deus, ele tem um controle de todas as coisas. Tudo que acontece é debaixo da permissão de Deus. Deus, ele tem o controle das coisas. O ser humano é que vive tentando fazer as coisas do seu jeito. E Deus fica apenas olhando para essa criatura que fica para lá e para cá. Mas a partir do momento que essa criatura se conscientiza que existe um Deus sobre todas as coisas e reconhece esse Deus, e glorifica esse Deus, e busca esse Deus, esse é o Deus que entra com livramento, esse é o Deus que entra com a provisão, esse é o Deus que entra com o cuidado. E aqui, meu irmão, minha irmã, nós terminamos a nossa reflexão hoje, certos de que o Senhor Deus, a quem servimos, é um Deus que tem cuidado de cada um de nós. Aproveite esse tempo, viva esse tempo, não para se preocupar, não para se lamuriar,
não para se questionar ou questionar a Deus, mas use esse tempo para crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer numa fé inabalável, apesar das circunstâncias, porque os grandes homens de Deus, eles se tornaram grandes exemplos de fé e de convicção, porque eles viveram situações de experiências difíceis durante a sua jornada espiritual. E Deus está proporcionando isso para mim e para a sua vida. Nós vamos vencer. Não a vitória do ponto de vista humano, que é aquele ledo engano do sucesso. Nós estamos falando de uma vitória verdadeira. Nós estamos falando de uma vitória que é para a eternidade. Mantenha a sua fé em Deus. Esteja certo que Deus está cuidando da tua vida e a misericórdia de Deus irá cuidar da tua vida efetivamente. Você vai sentir o cuidado de Deus nos teus relacionamentos sociais, na tua vida profissional. Deixa Deus te usar nesses dias. Você que tem sobejando, ajude aquele que tem falta. Seja de bens materiais, ou seja de uma palavra de conforto, de carinho, de ânimo. Ligue para o teu irmão, manda uma mensagem para ele, leia a Bíblia com ele, faça uma vídeo com seu irmão, interaja com a tua comunidade de fé, esteja presente, ore, cante, louve ao Senhor, porque como diz o profeta, ainda que, todavia, nós nos alegraremos no Senhor, no Deus da nossa salvação. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde a sua família, e em nome de Jesus Cristo, você seja abençoado para a glória de Deus, e seja vitorioso, apesar das circunstâncias. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus nos guarde pelo seu poder, sempre esteja ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, que nos encontrarmos outra vez, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde bem no seu amor, consolados e contentes, achegados para os crentes. Deus nos guarde bem no seu amor. Deus nos guarde do poder do mal, da ruína do pecado, dos motis de qualquer lado. Deus nos guarde do poder do mal, pelo seu poder e no seu amor, que nos encontre
Paz do Senhor, irmãos. Estenda suas mãos. Agora, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos os irmãos, com toda a igreja espalhada pela terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Boa semana a todos, um grande abraço, uma semana de vitória, uma semana abençoada para toda a igreja e para todos os irmãos. Amém.